professor Paulo Horta, ele fala sobre os eventos finais, o selo de Deus, o sábado no Novo Testamento. Presta bem atenção no grande conflito que vai acontecer em um futuro não muito distante. Acompanhe o vídeo, fica até o final. Que Deus te abençoe e só lembrando que o link da mensagem completa vai estar aqui nos comentários, tá bom? Que Deus te abençoe. Hebreus capítulo 8, do versículo 8, 9 e o 10. Isso. Hebreus 8, capítulo 8, versículo 8. De fato, repreendo, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que vos tornei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Pois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Paulo aqui escrevendo, dizendo que aquela aliança lá de Jeremias, que ele falou que viria num futuro, essa aliança estava sendo cumprida para os seus dias, que era a igreja cristã. Ou seja, na nova aliança que Deus faz com o seu povo, a lei é anulada? A lei é anulada? Eles não dizem aí fora, não, os cristãos aí fora, assim, eu estou vivendo a nova aliança, e na nova aliança a lei foi anulada. Aonde está isso na Bíblia? Pelo contrário, acabamos de ler Paulo dizendo que na nova aliança, a lei ela vai ser escrita no seu coração, que vai imprimir na nossa mente, na nossa consciência. É o sinal de Deus na nossa consciência ali. Então nós vemos claramente, então fala-se muito em nova aliança, mas ignoram completamente a aplicação que Paulo fez sobre a nova aliança. A nova aliança sabemos que é o sangue de Cristo. A nova aliança é o sangue de Cristo derramado em favor nosso. O sangue de animais nunca foi suficiente, nunca salvou ninguém, nunca teve efeito salvício nenhum. O sangue que salvou foi o sangue de Jesus Cristo. Essa é a nova aliança que nós temos que firmar com Deus, aceitar o sacrifício de Deus. Mas quando nós aceitamos o sacrifício de Deus, nós olhamos para a base da aliança, é a lei de Deus, e nós aceitamos a sua lei escrita em nossos corações. Vamos continuar um pouquinho mais seguindo ainda, esse texto é bem forte. Mudança do sábado para o domingo. Como é que houve essa mudança aqui? Vamos ler alguns textos lá do último livro da Bíblia, Apocalipse. Nós vamos ler primeiramente Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o dragão irou-se contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ambos os versículos, eles estão dentro do contexto do fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, os santos guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 7:3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, na testa, os servos do nosso Deus. Apocalipse 7:3 fala do selamento dos santos. Apocalipse 13:16, o que fala? A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a sua fronte. Apocalipse 13 fala do selamento das pessoas que foram enganadas, das pessoas que não aceitaram o verdadeiro selo de Deus. Aqui é necessário nós lembrarmos daquele texto de Ezequiel. Lembra Ezequiel que Jerusalém seria destruída e Deus selaria antes os fiéis para que não sofressem com a destruição de Jerusalém. E depois Ezequiel fala que a pedra de tropeço era o sábado, que era o sinal de Deus. Então claramente nós pegamos aquele texto de Ezequiel e aplicamos aqui em Apocalipse. Nós temos um selo e uma marca.
Algumas pessoas, aqueles que aceitarem a Deus, a vontade de Deus, os seus mandamentos, a aliança, a nova aliança, aceitarem o sacrifício de Cristo e aceitarem obedecer aos seus mandamentos, serão selados na sua consciência. Testa, símbolo de consciência. E aqueles que não aceitam o sábado, que não aceitam os mandamentos de Deus, aquelas pessoas que estão sendo enganadas pelos falsos pastores, pelos falsos padres, falsos líderes, que falam, não é o sábado, é o domingo, essas pessoas serão marcadas na sua testa. E aquelas pessoas que não estão nesse conflito entre se guarda todos os mandamentos de Deus ou se guarda 9 mandamentos e muda um. Essas pessoas que não estão nem aí, os ateus, então eles serão marcadas na sua mão. Aquelas pessoas que não estão fazendo parte ali do conflito, mas automaticamente serão marcadas também com o selo do inimigo. Então nós perdemos claramente que o selamento é na testa dos que entenderam as verdades da palavra de Deus e os que leem a Bíblia e não acreditaram nas mentiras dos seus líderes, dos seus pastores. Serão marcadas na sua testa. Ezequiel 20, que nós lemos lá, respondeu, né, que a pedra de tropeço, que o sinal de Deus é o sábado. Por quê? Porque esses líderes, eles ensinam o seguinte, você observa toda a lei de Deus, tem os mandamentos. A gente pega os livros de autores, eles falam tão bem dos mandamentos de Deus, vão descrevendo, vão falando de maravilhas, o Deus, mandamento justo, eterno, santo. Mas quando chega no sábado, mas aí no sábado teve uma mudança pela tradição e não precisamos mais guardar o sábado, vamos guardar o domingo. Eles estão ensinando isso. E os cristãos que aceitarem esse falso sábado, infelizmente, estarão recebendo na sua consciência um dia que não foi determinado por Deus. Todos os falsos pastores estarão ensinando a guardar todos os mandamentos, menos o dia do sábado. E quando alguém da sua igreja perguntar para ele assim, pastor, por que eu tenho que guardar o domingo? Por que tem um grupo aí que guarda outro dia, o sábado? Você pode me dar uma explicação bíblica, por favor, pastor? Aí o pastor vai pegar a Bíblia lá, ele vai ler lá o texto lá da paixão de Cristo. Tá vendo? Cristo morreu na sexta, derramou seu sangue, passou o sábado na sepultura, e no domingo ele ressuscitou. E por causa da ressurreição de Cristo, nós passamos a guardar o domingo. Todo mundo guarda, todas as igrejas guardam, a igreja mãe guarda, a grande igreja Roma guarda, todo mundo guarda, então você tem que guardar também. Mas ele nunca vai ler um texto conclusivo. Isso aqui é uma narrativa. Ele vai ler uma narrativa. Desde quando que uma narrativa, eu posso mudar uma lei de Deus para um fato histórico? Se isso pudesse acontecer, eu poderia então alegar assim, você leu um fato histórico, a paixão de Cristo. Vamos pensar, o que mais os cristãos falam lá fora? A ressurreição ou sobre o sangue? Ou sobre a cruz? O que mais eles falam? Eles falam muito mais do sangue, muito mais da cruz. Então eu poderia usar essa narrativa e falar assim, então vamos fazer o seguinte, vamos guardar a sexta-feira. Porque na sexta ele derramou e foi crucificado, derramou sangue e foi crucificado. Então o dia santo é a sexta-feira. Mas a Bíblia não me dá autoridade para eu fazer isso conforme a minha vontade, conforme a minha interpretação, por causa de um fato histórico. E se nós pensarmos, olha que interessante, a Bíblia, ela associa a ressurreição de Cristo. Se nós procurarmos, ela associa, sabe com o que? A ressurreição de Cristo, ela associa com o batismo. Aonde que está? Eu não vou colocar, não está aqui, mas quem puder, depois você pesquisa na sua casa. Ressurreição com batismo, Colossenses 2, 10 a 12. Outro texto, Romanos 6, 4. Também. 1 Pedro 1, 3. Então a Bíblia jamais associou a ressurreição com a mudança da lei de Deus, que Deus iria mudar a sua lei. Pelo contrário, ela fala que Cristo ressuscitou e nós também somos batizados e nós ressuscitamos em novidade de vida. É o batismo. Então a ressurreição ela tem a ver com o batismo. Isso que a Bíblia associa, jamais com o domingo. Então você pode ter certeza que todos esses pastores, eles jamais vão ler um texto que fala sobre o domingo, que o domingo é santo. Jamais eles vão conseguir ler um único texto. E quando
o jovem, quando a ovelha, quando o seguidor, mas pastor, eu queria ver um texto do domingo que fala porque eu tenho que guardar o domingo. Queria que você lesse uma passagem. Aí eles vão começar a ler aqueles textos lá. Porque a lei foi anulada. Não, porque a lei não foi. Aí eu já vi o mesmo autor, no mesmo livro, escrever no começo do livro lá que a lei foi anulada. A lei foi anulada, então não precisa mais guardar a lei. Aí no meio do livro ele falou, não, a lei é válida. Só o 4º mandamento que foi anulado. Né? Onde está isso na Bíblia? Então eles vão começar a falar sobre o sábado, sobre a lei de Deus, vão ler lá vários textos que tem nas cartas paulinas para falar que sobre a lei de Deus. Mas nenhum texto eles conseguem ler sobre o domingo, que o domingo é o dia santo. Você guarda o domingo porque está aqui, o texto aqui. Não existe esse texto na Bíblia. Não existe. É um dia que veio depois. Depois, infelizmente, né, foi dado pelo homem. Da onde que veio o domingo? Infelizmente, o domingo veio da adoração do sol. Em Roma, era uma prática que existia desde os tempos antigos. Desde os egípcios já guardavam o sábado, era o principal dia. A celebração específica do Dies Solis, dias do sol, os babilônicos guardavam, os assírios guardavam, o romano era o dia dos solos invicto, o venerável dia do sol, os romanos guardavam o sábado. Então eu te falei, até João, que escreveu na última década do primeiro século, não existia domingo. Muitos cristãos começaram a adentrarem a igreja a partir do 2º século. E esses cristãos gentios, eles vinham da adoração do Deus Sol. E eles começaram, que muitos deles, infelizmente, não entenderam bem o cristianismo, eram pseudos cristãos, eram convertidos, entre aspas, e eles adoravam a Cristo no dia do sol. Então eles guardavam o sábado e guardavam o domingo. Com o passar das décadas, foi aumentando tanto o número de pessoas que entraram na igreja, mas não estavam convertidas corretamente, que mais guardavam o domingo do que guardavam o sábado. No 2º século foi assim, foi uma bagunça entre guardar os 2 dias. Só que o domingo começou a sendo mais guardado, até que foi sancionado pelo imperador Constantino como dia oficial da igreja de Cristo. Aí foi a primeira legislação que teve em relação ao domingo. Então a única prova que tem é fora da Bíblia. O domingo foi guardado porque foi sancionado pelo imperador romano, e depois vieram outras leis mais para se guardar o domingo. Mas quem quiser entender sobre sábado e domingo, tem um livro bem interessante, é do Samuel Bacchiocchi, do sábado para o domingo. Dá um Google lá que você acha em PDF esse livro, ou tenta adquirir, que ele ainda é disponível. Essa aqui foi a primeira edição. Acho que tem uns 30 anos já essa edição aí. Eu tenho uma dela, tenho uma guardadinha, uma relíquia, né? Essa primeira edição aí. Quero perguntar para vocês, né, como pensam os protestantes? Eu trouxe um pensamento só, um pensamento. Esse daqui, o Dr. Eduardo Ristock, ele foi um dos colaboradores de que fez o Manual Batista. Imagine um pastor, que era chefe dos pastores, que era professor dos pastores, fez o Manual Batista. E ele, numa reunião com os pastores batistas, ele fez a seguinte declaração. Vou ler aqui. Havia e há um mandamento que manda santificar o sábado, mas esse sábado não era o domingo. Dir-se-á que o sábado foi transferido para o primeiro dia da semana. Sinceramente desejoso de informações sobre esse assunto, que estudei por muitos anos, um pastor batista, líder, que fez o Manual Batista. Pergunto, onde é possível de informação sobre esse assunto, que estudei por muitos anos? Pergunto, onde é possível encontrar o registro de tal mudança? Não no Novo Testamento, não tem na Bíblia. Não existe prova escriturística da mudança da instituição do sábado do 7º dia para o primeiro dia da semana. Que pena, porém, que ele, domingo, nos vem assinalado com a marca do paganismo e batizado com o nome do Deus Sol. Em seguida adotado e sancionado pela apostasia papal e legado ao protestantismo como uma doação sagrada. Né? Percebem de onde que veio o domingo? O domingo veio do dia do sol, da adoração pagã. Quando os pagãos começaram a entrar na igreja, os pseudos cristãos
que não eram convertidos, eles começaram a colocar aos poucos os domingos na igreja. Mas essa história, quem quiser entender melhor, aquele livro lá, ele explica muito bem. Eu sei que esse assunto é delicado, sei que coloca pessoas numa situação um pouco desconfortável, sei que outros não aceitarão, mas ninguém vai conseguir refutar esses argumentos bíblicos de que o sábado é o dia do Senhor. Não vão conseguir defender, não tem como defender o domingo pela Bíblia, não tem como, não existe o domingo, infelizmente, na Bíblia. Mas algumas pessoas ainda assim se relutarão a não seguirem o sábado do Senhor. E nós temos que lembrar que um dia, algumas pessoas serão assinaladas, terão o sinal de Deus na sua testa, na sua consciência. Outro grupo terá a marca da besta na sua testa, serão marcados na sua testa. Esse conflito é entre cristãos e cristãos, como na época de Cristo, o conflito vai se repetir. Então nós teremos um grupo de cristãos que estarão obedecendo aos mandamentos de Deus, conforme nós lemos lá em Apocalipse, no conflito final, e outro grupo de cristãos que estarão seguindo os seus líderes e seguindo a sua tradição. Qual é a lei? Qual é o sinal de Deus? É a sua lei. E a pedra de tropeço? A pedra de tropeço, conforme Ezequiel, é o sábado. E eles vão ter que decidir. Infelizmente chegará um dia que haverá uma lei, um decreto a nível mundial, civil, por lei, os governos obrigando todos a guardarem o domingo da família, para aqueles que são cristãos. E os que não são cristãos, aí o personagem mais importante aí, religioso do mundo, ele de acordo com o grupo, ele fala para as pessoas que não são cristãs, o domingo climático. Para nós ele fala o domingo, para os cristãos ele fala o domingo da família. Para os que não estão nem aí com nada, o domingo climático. Ele consegue unir o mundo inteiro no domingo. Mas quem ficar nesse dia, do dia do ecumenismo, da união das igrejas, estará se colocando a marca da besta e não o sinal de Deus. É desconfortável esse assunto, mas você precisa tomar uma decisão. Porque o mesmo que aconteceu com Caim e Abel vai se repetir. 2 adoradores, um adorando da maneira determinada por Deus, Abel. É assim que adora, e Abel adorou daquela maneira. E no final nós teremos Caíns, que estarão adorando da maneira determinada pelos falsos pastores. Adorando da maneira determinada por Roma. Segundo a tradição, o dia do sol. E nesse dia, infelizmente, aqueles que não aceitarem os mandamentos de Deus, infelizmente, não estarão com as pessoas que estarão de braços abertos para receber a Jesus. Que você possa tomar uma decisão firme. Leia a Bíblia. Procure na palavra de Deus qual é o dia do Senhor. Não deixe ser enganado. Não caia nas mentiras do ecumenismo. Não seja um adorador como Caim. Seja um Abel. Mesmo que você tenha que pagar com a sua vida, vale a pena ficar do lado de Deus. Que você possa tomar essa decisão firme em sua vida. Amém.